O dog do Reddit. Primeiro relato. Sou babaca por informar aos meus pais que o meu melhor amigo me expulsou do nosso apartamento porque sua namorada pediu? Desculpe, o título pode ter ficado um pouco confuso, mas isso tudo foi recente para mim e ainda estou lidando com as coisas. Estou usando este espaço no Reddit principalmente para poder desabafar, mas se eu puder obter alguma validação também, seria bom. Então, eu, mulher de 21 anos, sou amiga de Mike, nome falso, homem também de 21 anos, e só praticamente 16 anos. Nós nos tornamos bons amigos oficialmente no jardim de infância, mas nossos pais já eram amigos da faculdade. Por passarem tempo juntos, nos fizeram ser amigos também, e tudo sempre foi normal entre nós. Sinceramente, não posso nem chamá-lo de melhor amigo, ele é mais como um irmão, e de certa forma fomos criados como irmãos mesmo. Férias em família em grupo, festas do pijama, férias em família de ambos os lados. Em dado ponto, até moramos todos juntos por um ano. Estou dizendo isso porque sei que algumas pessoas vão perguntar. Não houve paixões ou sentimentos de nenhum dos lados, nenhum. Não nos beijamos, confessamos sentimentos ou tivemos paixões. Foi estritamente como irmãos durante o tempo todo, e estou dizendo isso agora por causa do que a namorada do Mike tem dito. Eu e Mike dividimos um apartamento perto do campus, pois ambos frequentamos a faculdade juntos. Cerca de 7 meses atrás, Mike conheceu sua namorada, April, nome falso, mulher também de 21 anos, assim como nós dois. Num primeiro momento não houve nada demais quanto a isso. Agora, eu achava que nos dávamos bem. É certo dizer, todavia, que não tinha muita interação com ela, eu a encontrei algumas vezes porque ela é ansiosa e queria me conhecer e me ver logo, mas não tive nenhum problema com ela, bem, até recentemente, além de algumas coisas menores bobas. Às vezes, ela interferia quando Mike me chamava de irmã. Não era sempre, mas normalmente era tipo, bom, tecnicamente vocês não são irmãos, o que é 100% verdade, mas é como nos vemos desde que éramos crianças. E outro aspecto era a forma que ela falava, fora a questão da fala em si. Então, quase um mês atrás, minha aula foi cancelada e resolvi voltar. Eu cheguei em casa mais cedo, entrei e bem no sofá estavam Mike e April tendo relações íntimas. Eu gritei e corri para o meu quarto e, na sequência, reclamei bastante com Mike por mensagem de texto. Ele se desculpou, disse que achava que eu ficaria fora por mais tempo. Apesar de eu ter ficado surpresa com a situação, e também insatisfeita, por ter sido no nosso sofá que eu também usava e paguei por ele, eu fiz limpar o sofá, e, mesmo ainda insatisfeita, achei que ficaria tudo bem dali pra frente, certo? Não, April por algum motivo ficou bastante chateada, e sentiu que, nas palavras dela, eu fiz isso de propósito, apesar de nunca ter acontecido nada do tipo antes. Ela disse ainda que foi inapropriado da minha parte entrar sem avisar, de forma que eles não percebessem. Novamente, isso foi na sala de estar, bem no nosso sofá, logo na entrada, e foi algo absolutamente nojento na minha opinião, mas eu segui em frente. Até porque não era de fato grande coisa. Foi algo chato e constrangedor, mas nada de louco. De qualquer forma, Mike tem estado estressado ultimamente porque April estava pedindo para ele se distanciar de mim. Achei que ela estava apenas envergonhada, o que eu entenderia, então tentei ser amigável e me desculpei por todo aquele desenrolar desagradável. Bem, no último final de semana, Mike sentou comigo e basicamente disse que eu tinha que me mudar, porque a namorada dele estava chateada comigo morando com ele. Fiquei chocada. Fiquei tão chateada que acho que nunca gritei e chorei tanto na minha vida. Não esperava que ele falaria isso para mim. O básico é que ele não quer que eu faça isso, de ir embora, mas ele estava sendo pressionado pela sua namorada e ele realmente a ama, então ele quer fazê-la feliz. Ele acha que isso não deve mudar nossa amizade e que ele está apenas colocando alguma distância entre nós. Nada além disso. Veja, se ele tivesse me pedido para sair, eu entenderia, ok, sim, talvez você queira levar seu relacionamento para o próximo nível, ok. Mas era uma demanda. E não só isso, ele queria colocar espaço entre nossa amizade. Não gostei nem um pouco de como ficou essa situação. Foi tão doloroso. Eu o conheço há 16 anos e é isso? Eu vou embora por alguém que ele conhece há 7 meses? Eu disse que ele estava escolhendo um relacionamento curto em vez da irmã, e que eu não queria que ele me contatasse se ele fosse assim. Ele disse que eu estava exagerando, mas liguei para meus pais e pedi que eles me buscassem, pois não teria mais ninguém para me buscar. Literalmente, graças a Deus, eles não moram longe, mas tipo, e se morassem? O que ele esperava que eu fizesse? Só dormir do lado de fora ou algo assim? Talvez eu esteja exagerando em achar que ele faria algo assim comigo, mas ainda assim, ele estava basicamente me expulsando. De qualquer forma, eu, obviamente, tive que contar aos meus pais o que estava acontecendo, já que eles tinham que me buscar e eu estava uma bagunça emocional. Contei tudo a eles, o que causou uma pequena discussão quando eles foram buscar algumas das minhas coisas no dia seguinte. Eles ligaram para os pais do Mike e meio que os repreenderam um pouco. Pelo que eu entendi, eles também ligaram para o Mike e fizeram o mesmo.
O Mike me mandou uma mensagem dizendo que estava chateado por eu não conseguir ser civilizada e que ele sente que estou jogando fora uma amizade. Eu o bloqueei logo depois. Tirei um tempo das aulas, mas estou tão magoada e chateada. Dói que ele tenha conseguido me jogar fora tão facilmente. Não acho que fiz nada de errado contando aos meus pais, mas acho que pode ter passado dos limites quando eles ligaram para os pais do Mike. Como eu disse antes, nossos pais são muito próximos, e isso meio que bagunçou a amizade deles agora. Os pais dele têm sido muito gentis e se desculparam, mesmo que não seja culpa deles, e uma parte de mim sente que fiz disso uma bagunça de proporções maiores do que deveria ser. Desculpe se estiver um pouco caótico o relato, pois ainda estou um pouco emotiva. Além disso, eu sei que eu não precisava ir embora, eu e Mike pagamos o mesmo valor de aluguel pelo apartamento, mas eu não queria ficar em um lugar em que eu não era desejada. Isso só tornaria tudo mais difícil e, na pior das hipóteses, ele iria embora, o que colocaria uma pressão financeira sobre mim. Observação: eu li vocês todos em alto e bom som, obrigado por me acordarem. Falei com a minha locadora, ela disse que estava desconfortável com April se mudando para lá, porque ela não a conhece. Eu entendi, então vou me mudar de volta amanhã. Desbloqueei Mike e o informei, expliquei que até que nossa locadora diga o contrário, eu vou ficar. Ou ele pode ir embora e conseguir um novo lugar e continuar pagando o aluguel, ou podemos encerrar nosso acordo juntos. Ele respondeu, ok, podemos conversar sobre isso amanhã, então, veremos. Muito obrigada a todos por me fazerem levantar a cabeça e ir adiante. Eu realmente não tinha ideia de quão séria essa situação poderia ser até que todos vocês me alertaram o quão estúpida eu estava sendo. Não devo me importar se é desconfortável, não posso ficar desperdiçando o meu dinheiro. Comentários relevantes da OP. Gostaria de pontuar apenas uma coisa aqui, após verificar alguns comentários iniciais de algumas pessoas sobre tudo. Isso se tornou uma situação louca para mim. Sim, o problema inicial não era tão grande, mas a situação como um todo foi nojenta demais para mim. Eu gritei quando vi porque era nojento. Não porque eles estavam fazendo aquilo, afinal de contas, eu tenho 21 anos. É nojento porque ele é como um irmão, transando no sofá que eu paguei, isso na minha frente. Foi nojento de ver. Não importa o que estava acontecendo, eles deveriam ter levado isso para o quarto. E de novo, eles estão namorando há 7 meses. Esta não é a primeira vez que eles fazem isso, obviamente, mas nós já tínhamos combinado um sistema, que ele não obedeceu. Então, no mínimo ele está tão errado nessa história toda quanto eu. Eu posso até ter exagerado em algum nível, mas não acredito que eu esteja errada. Desculpe, mas alguns de vocês agirem como se eu fosse esquisita por estar chateada que eles estavam tendo relações no nosso espaço público e compartilhado é algo realmente muito esquisito e desagradável para mim. Eu sento naquele espaço, eu uso também, não há razão para que eles não pudessem levar isso para o quarto. Se eles não conseguem viver sem se controlarem, então isso é problema deles. Eu não sou obrigada a ter que ver e aceitar isso. Mas, já me desculpem se fui rude. Eu aprecio todos os comentários feitos porque eles me dão uma visão melhor, mas é tão estranho para mim. Eu sou um problema porque não quero que eles fiquem pulando na minha mobília? Atualização. Obrigada a todos pelos conselhos incríveis. Eu estava hesitante em até mesmo postar no Reddit, mas estou muito feliz por ter feito isso. Sinceramente, não consigo acreditar o quão ingênua eu estava sendo quando pensei em só ir embora deixando tudo para trás, e vocês provavelmente me pouparam de muitos problemas. Então, vamos à atualização que acredito que seja o que vocês desejam. Voltei para o nosso apartamento ontem de manhã. Avisei Mike com antecedência e perguntei se April não estaria lá para que pudéssemos conversar a sós. Queria ter a oportunidade de deixar tudo claro com ele. Mike estava bastante emotivo, o que me surpreendeu um pouco. Descobri um pouco mais de informação, o que fez tudo ter um pouco mais de sentido agora. Mike tem estado sob muita pressão há algum tempo para me deixar. Ele pensou que eu me mudar e me distanciar seria o suficiente para apaziguar April e ainda manter nossa amizade. Obviamente ele não esperava que eu levasse isso do jeito que eu levei, embora de que outro jeito eu levaria, e ele não esperava que eu fosse embora naquele dia. Quer dizer, sim, ele não disse especificamente arrume suas coisas e vá embora agora, mas disse você precisa ir embora. E dizer que ele queria distância em vez do nosso relacionamento de 16 anos do nada me faz sentir como se eu não pudesse ter ido para minha cama normalmente, sabe? Pelo menos foi o que eu senti naquele momento em que discutimos. Eu li os comentários de todos tantas vezes, eu coloquei isso na minha cabeça, então, por mais que me doa, estou mantendo um pouco mais de distância de Mike no momento. Não quero machucá-lo ou meio que me vingar dele, mas estou tentando pensar um pouco mais em mim. O fato de que ele nunca me disse sobre April querer que ele não falasse mais comigo, e ele nem sequer ter considerado as minhas circunstâncias antes de me pedir para ir embora, para onde mais eu poderia ir, me chateou sim. Não é um fim definitivo da nossa amizade, mas não estou me sentindo muito positiva agora. De qualquer forma, ele se desculpou, disse que sentiu a minha falta enquanto estive fora e que sabia que tinha errado depois que me mandou ir embora, mas que só queria fazer April feliz, já que ele conseguia ver um futuro com ela. Foi por isso também que ele agiu daquela forma.
Por falar nela, a vi bem recentemente. April perdeu a cabeça, para dizer o mínimo, e ela vomitou uma tempestade no saguão do nosso apartamento, isso ontem à noite. Mike se recusou a deixá-la entrar após tudo o que havia acontecido, o que compreensivelmente a fez perder a cabeça ainda mais. Toneladas de palavras coloridas foram jogadas de um lado para o outro. Eu sou uma destruidora de lares, uma qualquer, uma cachorra, o que é risível. De qualquer forma, ela não pode entrar no nosso apartamento agora, ponto final, pelo menos até que ele decida sobre o que vai ser do relacionamento deles. Mike está bem chateado hoje, ele realmente quer dar um espaço de April, porque ele disse que está pensando em terminar o relacionamento com ela. Achei isso muito surpreendente, mas estou cautelosamente otimista, já que não tenho certeza de quão disposto ele estará. Nós tivemos uma pequena conversa franca. Não importa o quão chateada e magoada eu esteja, ele é meu irmão. Fiquei tentando ser uma pessoa indiferente como eu queria agir quando voltei para cá, mas isso é tão difícil quando ele está todo deprimido e triste. Me dói vê-lo assim. Eu disse a ele que se ele continuar a vê-la, eu vou colocar alguma distância entre nós, respeitosamente, para evitar que isso aconteça de novo, e ele disse que não quer isso. Ele está dizendo que acha que isso não será algo necessário. Conversei com minha locadora antes de voltar, ela não queria que April se mudasse, pois não a conhece, ela estava um pouco chateada com essa situação, pois não queria esse drama ali, o que eu entendo. Voltei e discuti o contrato de locação com Mike. Renovaremos em setembro, pelo menos esse é o plano, então agora estamos decidindo como prosseguir. Sinto que será melhor para mim ter meu próprio lugar. Talvez isso já estivesse na hora de ser feito, para ser honesta, embora Mike esteja dizendo que quer que continuemos sendo colegas de quarto no ano que vem, então, novamente, estamos discutindo isso tudo no momento. Não é realmente uma atualização super dramática, mas pelo menos os problemas principais foram resolvidos. Não vou ser expulsa ou sair até que nosso arrendamento termine, April não vai se aproximar mais tanto, ao que tudo indica. O único problema agora é meu relacionamento com Mike. Devo dizer que é meio estranho no apartamento agora. Você pode dizer que algumas coisas mudaram, pois ele tem tentado ser amigável como éramos antes de tudo isso, e ele se desculpou muito, o que eu aprecio. Mas estou achando um pouco difícil seguir em frente e voltar ao normal. E não estou tentando ser má. De qualquer forma, essa é a atualização. Eu realmente quero agradecer a todos vocês novamente por me fazerem perceber o quão sério isso poderia ser, e como poderia ter me prejudicado. Sinceramente, eu não tinha ideia de que não era possível simplesmente trocar quem estava alugando, o que é muito embaraçoso. Além disso, para aquela mulher nas minhas mensagens diretas e comentários que me manda spam constantemente, saiba que você é uma pessoa louca. Não sei quem te machucou, mas arrume uma vida, por favor. Isso nem é tão sério assim para você querer ficar me importunando tanto. Comentários sobre o relato. Li uma resposta da OP dizendo que eles moram juntos porque a família dela não queria que ela ficasse sozinha e a de Mike queria que a OP ficasse de olho nele. Pode ser que eu esteja vendo coisas que não são a realidade, mas isso que a OP disse me fez ver o Mike como alguém talvez mais imaturo, inexperiente, que ela. E o fato dele ficar todo sem saber o que fazer após começar a namorar me reforça ainda mais essa sensação. Eu ainda não entendo como alguém vai de eu vejo um futuro com ela para estou pensando em terminar com ela em apenas alguns dias, independentemente do quanto ele supostamente sentiu falta da OP. É uma mudança de pensamento bastante brusca. Mas, novamente, eu também continuo esquecendo que todo mundo desse relato está na casa dos 20 e poucos anos. Me surpreende como alguns têm uma dificuldade absurda em entender que quando duas crianças são criadas juntas, eles têm sim a tendência de se verem como irmãos. Não é algo tão estranho assim. Quanto ao caso em si, acho que a OP dramatizou demais a situação, gritando e chorando, mas definitivamente ela não está errada tampouco. O apartamento era de ambos, então algumas regras têm sim que ser respeitadas. O irmão da OP, como muitos jovens na cidade, não estava agindo e pensando com a cabeça certa. Ele chegou próximo de arruinar uma relação muito forte e duradoura por conta de uma relação puramente física e impulsiva, tanto é assim, que no primeiro problema, que nem foi tão sério, o relacionamento deles já ficou extremamente abalado. Por fim, desejo que eles se mantenham como os irmãos que sempre foram. Concordo com o comentário de que a OP fez muito drama com toda a situação, mas não estava errada. Complemento dizendo que o irmão dela me fez lembrar daqueles amigos da minha adolescência que sempre estavam juntos, depois sumiam ou se afastavam por conta de alguma garota e mais tarde voltavam com o rabo entre as pernas para o grupo, quase sempre após o término. Parece que a história sempre se repete mesmo. Segundo relato. Minha esposa e eu entramos em um casamento aberto a pedido dela. Agora ela quer fechá-lo novamente. Minha esposa, mulher de 37 anos, e eu, homem de 39 anos, estamos casados há praticamente 15 anos agora. Temos 2 filhos, uma menina de 14 anos e um menino de 12 anos. Acredito poder dizer que o nosso relacionamento sempre foi de normal para um relacionamento bom. Pelo menos eu o via assim. Cerca de 1 ano e meio atrás, minha esposa veio até mim pedindo um casamento aberto.
Ela disse que estava entediada só conosco e queria experimentar mais. Eu era muito contra isso, pois acredito firmemente que o casamento é entre duas pessoas. Ao mesmo tempo, quando nos casamos, eu já tinha tido 5 parceiras sexuais e minha esposa só esteve comigo. Ela deixou claro que ou abríamos as coisas ou ela estava preparada para pedir o divórcio. Nenhum de nós queria isso, então concordei sobre certas condições. Ninguém poderia ser trazido para casa, não falaríamos sobre parceiros, as crianças não saberiam, a família não saberia, todos os parceiros seriam testados antes, não poderia ser ninguém que nós dois conhecêssemos, etc. Eu tinha uma forte suspeita de que minha esposa já tinha alguém em mente, e isso foi confirmado quando 24 horas depois do acordo, ela saiu para um encontro, sem especificar exatamente que tipo de encontro, e só voltou às 4 da manhã. Foi difícil para mim aceitar, e eu realmente não estava bem com isso, mas eu queria salvar o meu casamento naquele momento. Posteriormente, em maio passado, conheci uma mulher chamada Amber. Nossas filhas estão em uma mesma banda marcial. Amber é uma mulher divorciada e não tem interesse em se casar novamente. Como todo mundo no mundo, ela me disse que também tinha as suas necessidades. Então, 5 meses depois de abrirmos o nosso casamento, eu finalmente estava com outra pessoa e comecei a dormir com Amber. No começo, parecia como uma traição, mas, honestamente, foi bom ter algo sem amarras, onde nenhum de nós queria que fosse além daquilo. Com o tempo, fiquei confortável com a ideia de que minha esposa e eu seríamos capazes de ter nossas necessidades atendidas dentro e fora do nosso casamento. Na verdade, isso tornou nossa vida amorosa muito mais apaixonada, e ficamos muito mais felizes por um tempo. Posteriormente, minha esposa e seu parceiro, que eu nunca conheci, pararam de se ver. Pelo que entendi, enquanto a minha esposa estava em um casamento aberto, a esposa do cara não sabia, ou seja, traição, e ficou muito difícil para ele dar as escapadas dele depois. Em maio, ajudamos a organizar um show para as crianças da banda, que foi algo ótimo, embora, nesse evento a minha esposa tenha conhecido Amber pela primeira vez. Bem, acho que Amber foi aberta e pode ter falado demais com algumas das mães, porque chegou a minha esposa que Amber era minha parceira externa. Minha esposa me informou que, como nós dois conhecemos Amber agora, eu precisava terminar as coisas com ela. Eu recusei, citando o fato de que nenhum de nós a conhecia antes do tempo, e o encontro deles não violou as regras que estabelecemos. Ao longo do mês passado, ela me disse inúmeras vezes que se sentia desconfortável comigo continuando a dormir com Amber e que eu precisava concluir o acordo. Note que ela estava bem por um ano em que estava com seu parceiro, mas após o caso dela terminar, ela ficou incomodada com o meu. Este fim de semana ela veio até mim e disse que gostaria de fechar o nosso casamento novamente. Eu disse a ela que estava aberto a isso, desde que concordássemos que ele permaneceria fechado daqui para frente. Ela concordou que é isso que ela quer também, que ela não precisa ter mais parceiros, que ela está feliz só comigo. Eu disse a ela que poderíamos concordar em encerrar o casamento sob 2 condições. A primeira eu expus acima. A segunda, eu queria que ela assinasse um documento renunciando à pensão alimentícia em caso de divórcio. Ela surtou. Ela se recusou categoricamente a sequer considerar isso. Minha esposa é uma dona de casa e não trabalha desde que nos casamos. Ela disse que eu poderia continuar saindo com Amber e deixá-la sem nada se ela assinasse isso. Eu disse a ela que estaria disposto a incluir uma lista de situações mutuamente acordadas, incluindo infidelidade da minha parte, onde o acordo seria anulado. Ela diz que isso não está aberto para discussão, que ela não vai continuar sendo traída e deixada sem nada quando eu decidir deixá-la por Amber. Mesmo eu repetindo que eu faria uma cláusula sobre isso, ela intencionalmente se fazia de desentendida e repetia o mesmo discurso. Eu apontei a ela que tudo isso foi ideia dela e que eu só fui junto para preservar o nosso casamento. Então, se tínhamos chegado naquela situação, era mais por responsabilidade dela do que minha. Ela disse que se não fechássemos o casamento, então ele podia muito bem acabar mesmo. Eu disse a ela que não vou tolerar ser ameaçado de divórcio toda vez que ela não consegue o que quer. Ela diz que estou sendo dramático e preciso focar em nós. Que a nossa família agora deve ser a nossa prioridade, como era anteriormente. Ressalto que a atitude dela me fez pensar que ela não tem intenção de ficar comigo por muito tempo, ou pelo menos, que ela já está pensando em seu bote salva-vidas. Sei que não quero estar em uma situação em que, daqui a 6 meses, o parceiro externo dela queira recomeçar ou ela veja outra pessoa e decida me ameaçar de novo. Então, devo concordar sem estipulações? Sei que não há futuro com Amber, pois nós dois concordamos que é puramente físico e, embora eu saiba que estou mantendo minha posição, sinto que estou explodindo meu casamento em um beco sem saída. Ao mesmo tempo, não acredito que seja sobre Amber. Minha esposa que gerou toda essa situação. Observação. Então, com base no que alguns de vocês disseram aqui, esta manhã liguei para Amber, lembrei-a de que deveríamos manter as coisas discretas e perguntei com quem ela compartilhou os detalhes do nosso caso. Ela negou ter contado a alguém, e não tive a sensação de que ela estava mentindo. Puxei o histórico do Google Timeline da minha esposa e descobri que ela me rastreou até a casa de Amber em abril. Ela me seguiu e então deliberadamente se apresentou a Amber para criar um conflito. Aqui estava eu pensando que ela realmente queria se envolver com os pais da banda, mas não, ela só queria tentar terminar as coisas com minha parceira externa. Eu nem sei o que fazer neste momento. A atualização. Para recapitular. Minha esposa me disse que queria um casamento aberto, eu não, mas concordei quando ela me disse que estava preparada para pedir o divórcio. Ela tinha um parceiro externo em 24 horas. Demorou alguns meses. O parceiro dela e ela terminaram.
Depois consegui encontrar alguém também. Ela me perseguiu e se apresentou à minha parceira para tentar me forçar a terminar. Quando isso não funcionou, ela decidiu exigir que o casamento fosse fechado novamente, sob pena de divórcio. Eu impus condições que ela não estava disposta a aceitar. Agora, para o último mês. Vamos à atualização de fato. Esse foi um mês muito difícil. Eu confrontei minha esposa sobre o fato dela ter me espionado e me seguido deliberadamente. Ela negou no começo e então eu trouxe o histórico de localização dela. Ela tentou desviar, alegando que eu invadi sua privacidade, mas eu não mordi a isca. Finalmente, depois de certa insistência, ela admitiu que não gostava que eu tivesse alguém do meu lado quando ela não tinha mais ninguém. Concordei que terminaria as coisas com Amber se ela concordasse com o aconselhamento, fechasse o casamento permanentemente e começasse a procurar um emprego para ajudar com as despesas da casa. Ela me respondeu que ela era e é uma dona de casa. Eu disse a ela que era algo que poderíamos revisitar e discutirmos depois, quando as coisas se normalizarem um pouco. Todavia, para mim estava bem claro que ela não podia mais simplesmente ficar em casa sem contribuir financeiramente. Fizemos algumas sessões de terapia e as coisas correram bem no começo. A terapeuta desafiou sobre o porquê de ela ter me seguido, perguntou por que ela sentia que tinha que sair do casamento, e a fez abordar praticamente tudo o que passava pela minha cabeça. Então as coisas pioraram. Ela admitiu que seu parceiro externo era alguém do passado, um namorado do ensino médio. Eles terminaram antes que qualquer coisa acontecesse e depois eles se reconectaram. Ela se arrependeu de não ter ido até o fim com ele no ensino médio e decidiu que queria realizar esse desejo agora. Fiquei extremamente bravo. Eu disse a ela que, se assim como ela disse, eu escolher uma mãe da escola era algo meio errado, então ela escolher um ex-namorado casado era completamente inaceitável. Eu disse a ela que nem queria olhar para ela, e realmente não estava nem um pouco satisfeito naquele momento. Saí de lá e fiz check-in em um hotel para poder me refrescar, porque não queria voltar para casa e correr o risco de que meus filhos me vissem daquele jeito. Fiquei lá por alguns dias e então decidi ir para casa e lidar com o que restava do meu casamento. Quando cheguei em casa, percebi que minha filha estava sendo estranhamente fria comigo. Mesmo para uma garota de 14 anos, ela estava muito indiferente. Quando perguntei o que estava acontecendo, ela me atacou por trair sua mãe com uma das mães da banda. Perguntei onde ela ouviu isso. Ela não me contou no começo, dizendo que não importava, mas finalmente admitiu que sua mãe lhe disse que eu estava hospedado na casa da minha namorada depois que eu saí. Contei até 10 na minha cabeça, disse a ela que não era verdade. Mostrei a ela o recibo no meu telefone do hotel e disse a ela que sua mãe e obrigamos e decidi tirar um tempo para que pudéssemos nos acalmar. Ela chorou muito e eu prometi a ela que a amava e que sempre a amaria. Fiz o meu melhor para permanecer calmo, embora estivesse queimando por dentro. Eu nem fui até minha esposa. Fui no Facebook e encontrei a esposa do cara. Enviei uma mensagem para ela dizendo que por 1 ano e meio o marido dela estava tendo um caso com minha esposa, e eu ficaria feliz em enviar qualquer prova que ela quisesse. Ela ficou muito grata e disse que suspeitou que algo estava acontecendo. Algumas horas depois, minha esposa veio até mim furiosa gritando que eu tinha violado a confidencialidade da nossa terapia e arruinado a vida do cara. Perguntei a ela o que ela pretendia fazer ao contar à nossa filha que eu tinha uma namorada? Ela negou ter feito isso e ainda se recusa a admitir que lhe disse qualquer coisa além de que eu estava fora por alguns dias. Isso aconteceu na quinta-feira passada. Não nos falamos desde então. Devemos ter outra sessão de aconselhamento amanhã, embora eu não saiba se vale a pena ir. Eu continuo pegando-a em mentiras e acho que nunca mais poderei confiar nela. Na verdade, isso já está bem claro mesmo. Eu sei que pedir o divórcio é a escolha sábia neste momento, mas me sinto mal pensando nisso. Eu me sinto um fracasso porque não consegui fazer meu casamento funcionar. Eu sei que é aqui onde tudo vai acabar. Eu só sinto que vou vomitar toda vez que me preparo para ligar para um advogado. Mas não tem mais jeito. O meu casamento está acabado. Comentários sobre o relato. Você não é um fracasso porque o seu casamento já chegou ao fim, Op. Neste ponto, provavelmente é melhor entrar em contato com esse advogado logo, não importa o quão difícil seja. Faça isso por você. Faça isso pelos seus filhos. Faça isso até mesmo pela sua esposa, para que ela possa chegar ao fundo do poço sozinha, sem destruir suas vidas no processo. As coisas já ficaram claras para você, então forças e boa sorte. É tudo bem claro, e o Op também entendeu perfeitamente. Sua esposa abriu o relacionamento depois que ela tinha ou estava planejando trair de qualquer maneira. Se reencontrou com um cara do passado e pode até ter traído antes da conversa do casamento aberto. Então, quando as coisas acabaram ou falharam, ela não queria que você se divertisse enquanto ela não. Afaste-se dessa egoísta manipuladora. Você não falhou. Sua esposa queria trair, mas não queria chamar isso de traição. Ela nunca quis e esperou que você fizesse o mesmo. O fato de ela ter dito que se divorciaria de você se você não o fizesse é extremamente manipulador. O fato de ela ter tentado prejudicar seu relacionamento com sua filha é a gota d'água. Eu, pessoalmente, não acharia essa situação consertável. Mas nunca se culpe por nada disso. Adoro como os traidores sempre protegem seus parceiros de caso em vez de seus próprios parceiros e relacionamento. É patético.
Essa esposa merece perder tudo porque ela é uma idiota e pervertida. Ela em nenhum momento se preocupou com ninguém da família, só com ela mesma, e depois fica com papinho de voltarem e cuidarem da família. Definitivamente ela é uma piada. Espero que o OP se livre logo dela. O mais provável é que ela já havia traído, mas quis o relacionamento aberto para manter a traição numa situação legal, mais fácil, e na qual ela pudesse continuar traindo. Isso sem perder os benefícios de ter o marido fazendo tudo por ela. Quando o jogo virou, ela quis sabotar a relação extra do OP, e o ameaçou de novo, inclusive, começando com uma espécie de alienação parental. Só resta mesmo o divórcio, OP. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.